Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Pessoal, hoje é 7 de março de 2024, ainda sobre o plano de leitura diante do nosso devocional. Nós estamos em Efésios, capítulo 5, versículo 20. A palavra do Senhor diz assim: dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem, alguém definiu lá como lugar onde recebemos o melhor tratamento e do qual mais nos queixamos. Isso é de fato. De acordo com os conselheiros matrimoniais, uma das principais causas de problemas conjugais é que cônjuges não dão o devido valor um ao outro. Expressar nossa gratidão a Deus e uns pelos outros é um dos segredos do lar feliz, a qual o Espírito Santo do Senhor, ele se manifesta. E é o Espírito Santo que nos concede a graça da gratidão. De que maneira um coração agradecido promove a harmonia no lar? De que forma? Veja bem, em primeiro lugar, as pessoas verdadeiramente agradecidas têm consciência de que são enriquecidas pela vida dos outros. E que também é um sinal de humildade, né? Essa é uma das maiores referências do que diz respeito ao amor ao próximo como a si mesmo. Eu costumo dizer que o nosso relacionamento com Deus, né, se resume no próximo, no amor ao próximo, né? Veja bem, só que tem algumas pessoas que acreditam que o mundo sempre lhe deve algo, acredita que faz um favor aos outros ao permitir que lhe sirvam. O coração agradecido normalmente é humilde e reconhece de bom agrado que Deus é a fonte de toda boa dádiva e todo dom perfeito. Tiago capítulo 1, versículo 17. Como presente de Maria para Jesus, em João 12, a gratidão enche a casa com o seu bom perfume. Sem dúvida, todos nós somos gratos por certas coisas em ocasiões especiais, mas Paulo, preste atenção, Paulo, ele ordena a seus leitores que sejam gratos por todas as coisas em todo o tempo. Essa exortação por si mesma mostra quanto precisamos do Espírito Santo. Somos dependentes do Espírito Santo, pois jamais seríamos capazes de obedecer esse mandamento com as próprias forças. Podemos de fato ser gratos em tempos de sofrimento, de decepção e até mesmo de tristeza profunda. Essa exortação por si mesma mostra quanto precisamos do Espírito Santo, pois jamais seríamos capazes de obedecer a esse mandamento com as próprias forças. E a pergunta é: podemos de fato ser gratos em tempos de sofrimento, de decepção e até mesmo de tristeza profunda? E a resposta continua sendo do apóstolo Paulo, que é importante nos lembrar que Paulo estava na prisão quando escreveu essas palavras e, no entanto, se mostrou agradecido por aquilo que Deus fazia na vida dele e em favor dele. Efésios capítulo 1, versículo 16. Filipenses capítulo 1, versículo 3. Colossenses capítulo 1, versículo 3. Quando o cristão se vê em situação difícil, ele deve imediatamente dar graça ao Pai em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito, a fim de guardar seu coração da murmuração e da preocupação, pois o diabo ele entra em ação quando o cristão começa a se queixar, mas as ações de graça no Espírito derrotam o inimigo e glorificam o Senhor. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. A palavra gratidão tem a origem do mesmo radical, que é a palavra graça. Se experimentarmos a graça de Deus, devemos ser gratos por aquilo que Deus nos dá. Então, por que murmurarmos? Se refletirmos mais sobre a graça de Deus, seríamos mais gratos e não ingratos. E não murmurávamos tanto. Porque pensa no povo que murmura, né? Mas desde que o importante é não deixarmos de lutar contra nós mesmos, contra toda vontade, né, da carne, Satanás e do sistema desse mundo que tenta nos corromper. Então temos que continuar lutando, né, para que possamos se entregar de corpo, alma e espírito
né, ao Espírito Santo do Senhor, para que possamos ser conduzidos por Ele e de uma forma grata viver no centro da vontade do Senhor. Pessoal, Deus lhe abençoe. Se assim Deus nos permitir, amanhã voltaremos, tá? Deus lhe abençoe no nome do Senhor Jesus.